Olá, eu sou a Ana e hoje vou fazer a apreciação de uma casa que aparentemente é a casa mais calmante de Nova Iorque. Estes títulos, é assim, a mais calmante. Como é que eles sabem? Visitaram todas, absolutamente todas as casas que existem em Nova Iorque? Eu duvido muito. Mas tudo bem, vamos ver. Este canal de YouTube, eu acho que é a primeira vez que eu estou a ver um vídeo daqui, da Local Project. Vamos ver, espero que não me bloqueiem, como já aconteceu com um outro canal. Mas isso foi da Condé Nast, portanto eu já sei, canais da Condé Nast não dá para fazer estes vídeos. Ok, eu depois coloco o vídeo completo lá em baixo. Este é bastante curtinho, eu estou curiosa, eu estive assim a dar uma olhadela rápida, pareceu-me ok, vamos ver, mas é bem mais curto que aqueles que eu costumo ver. Portanto, vamos lá, ok? Já a música também, muito calmante. Ok, pronto, é uma casa com muita luz natural, ótimo. Pronto, esta é a arquiteta, penso que fez do ateliê que fez o projeto. E pronto, e esta casa está em Nova Iorque, já sabemos, é a mais calma de Nova Iorque. Estas zonas são bonitas, eu nunca estive em Nova Iorque, mas isto é muito característico, este tipo de bairros, vêem-se muito nos filmes, às vezes, séries e tal, que se passam em Nova Iorque, ok? Parece-me que esta será a entrada, ainda a entrada, mas provavelmente é um open space para uma zona de estar. Eu não sei se eles vão ser pormenorizados a este ponto, é isso, isto está a ser uma experiência porque eu nunca vi este canal. Vamos ver se eles nos dão assim umas vistas mais concretas e mais que deem para avaliar melhor o espaço. Ok, aqui uma zona de estar, isto está a ser difícil, eu acho que eles não nos vão mostrar, se calhar, deixa ver como é que está dividido o vídeo. Pronto, isto é o briefing, os materiais e texturas, e depois andando pela casa. Depois muitas imagens do bairro, eu acho que eles não nos estão a dar muita coisa. Ok, mas há aqui algumas imagens, bom, vá. Então, zona de estar, neutros. Neutros, tu não tens aqui uma cor que não seja um neutro, a não ser a cor das plantas, pronto, que são verdes, mas para mim as plantas funcionam como um neutro também. Ou seja, que vai combinar, sobretudo se não tiverem flores com outras cores, não é? Se for só o verde das plantas, eu acho que são aquele elemento que vai combinar com tudo o que estiver na divisão. E depois é mais uma questão de que vaso é que está a ser usado, a cor do vaso, essas coisas. E é um espaço que me parece assim minimalista, portanto, em termos de tons, das cores, os beges nas cortinas e nos cadeirões, o tapete que é branco, um bege na manta e um sofá caramelo, portanto estamos nos castanhos, estamos aqui muito nestes neutros, castanhos, beges, brancos, e também temos o preto ali no espelho que está por cima da lareira. Acho piada aos candeeiros, portanto os de teto acho uma opção interessante, são assim uns pontos de luz, não é? Parece um estilo assim meio minimalista. Acho um pouco curiosa esta colocação dos pontos de luz aqui em cima, não é? Porque temos aqui esta luz pontual, não é? Que dá jeito e que eu aconselho sempre que tenha. No caso não há uma mesa de apoio e eu penso que será porque depois tornaria a circulação aqui mais complicada, então eles escolheram um sofá maior e colocam um candeeiro de pé em vez de colocarem uma mesa de apoio onde estaria provavelmente um candeeiro de mesa. É sempre bom ter um ponto de luz ao pé do sofá para ler, para iluminar o espaço de uma forma mais acolhedora, portanto, sem ter que ligar a luz do teto. Aqui, a luz do teto, no caso, são uns pontos de luz também. Portanto, eu não sei. Se calhar dá para ligar só os dois de lá por cima do sofá, ou os dois de cá. Eu estou a ver só aqui uma pontinha de um que eu não sei se é, portanto, aqui neste canto, que ilumina aqui mais perto da zona de jantar. Eu não sou muito fã, sabem? Porque estes pontos de luz parecem-me candeeiros mais usados para um espaço de trabalho. Pronto, e que depois estão direcionados para algum ponto. Ou seja, eles como elemento de iluminação, de candeeiro de teto, são muito pequenos e não têm grande impacto, não têm grande presença. Ou seja, se é só para serem funcionais, eu faria embutidos no teto, estão a perceber? Se é para estarem à vista, então ser uma coisa mais, não é? Poder ter aqui um candeeiro ao centro desta sala de estar, portanto aqui, por exemplo, onde eu estou aqui a mexer o ratito, e ser assim um candeeiro com umas proporções assim um pouco maiores, com um design interessante, etc., dentro do minimalismo na mesma, portanto não tem de ser um lustre, não tem de ser um candeeiro super complicado, portanto uma coisa assim minimal, eu acho que ficava bem aqui. Acho piada a estes apliques,
têm assim um elemento meio arquitetural, que eu acho interessante e parecem-me ser mais decorativos do que outra coisa. Não me parecem estar aqui a iluminar grande coisa, mas pelo menos ajudam a criar um ambiente e fazem aqui um reflexo interessante na parede, com esta cor muito alaranjada. Então acho elementos interessantes. Não sou super fã deste braço, sabem? Acho que até ficaria melhor mais perto da parede, mas isso são pormenores. Portanto, eu acho que como elemento decorativo barra iluminação, portanto, elemento funcional barra decorativo, acho que funciona aqui muito bem e até acho piada a este elemento natural que está aqui também muito minimal. Em termos de distribuição das peças pelo espaço, isto é o clássico, que funciona aqui muito bem, parece-me haver circulação à vontade em torno desta zona, acesso às janelas, acesso à zona de jantar, portanto é um espaço que convida à conversa, temos o sofá virado para os cadeirões, uma mesinha de apoio entre os cadeirões, que dá jeito para pousar um copo, pousar um livro, telemóvel, o que seja, aqui uma mesa de centro, do que só estou a ver aqui um pormenor, e que também serve a esse propósito, para usar coisas, elementos decorativos, seja o que for. Portanto, é funcional, é o clássico. E um tapete que abarca toda a zona de estar, toda a gente que está sentada nestes móveis tem os pés sobre o tapete. Portanto, eu acho que funciona sempre melhor assim. O tapete ajuda a delimitar esta zona de estar. Portanto, se não dá para abarcar, ou seja, ir até à parte de trás de cada móvel de assento, pelo menos ficar por baixo dos pés da frente, para que toda a gente que está sentada tenha os pés sobre o tapete. E depois isto roda em torno da lareira, que é o ponto focal. Portanto, há uma simetria, os móveis estão colocados de um lado e do outro da lareira. Esta colocação do espelho, eu, sinceramente, o espelho é bom para ampliar a quantidade de luz que está no espaço, também muitas vezes dá aquela sensação de ampliar o próprio espaço, portanto há uma ilusão de ótica que é aproveitada com o uso do espelho. Eu não sei se isso é super útil aqui, porque isto parece uma divisão que já tem bastante iluminação natural. Eu não sei se não optaria por um quadro, por uma obra artística que tivesse mais cor. Sabem? Pode ser um quadro, uma pintura, pode ser um relevo, um alto relevo, mas que tivesse outras texturas, outros elementos interessantes aqui também. Mas tudo bem. Em relação às cortinas, já sabem o que é que eu vou dizer, não é? É estes varões, para que eu nunca vou perceber esta coisa, mas isto é mesmo uma moda. Porque eu tenho visto imenso, pronto, e o pessoal gosta, é o que é. Que é ter um varão que faz tanto contraste com a parede que acaba por ser um elemento com demasiado protagonismo, na minha opinião. Portanto, eu para mim, ou teria um varão escondido, uma calha escondida, ou então teria uma sanefa a tapar o varão, ou teria o varão da cor dos cortinados. Pronto, eu assim, ou da cor da parede, se bem que eu aqui como os cortinados são um bocadinho mais beges, eu não sei se não iria mais para o tom dos cortinados do que para o tom da parede, mas tudo bem, isso são pormenores, só que eles assim têm tanto protagonismo e eu não percebo, honestamente. Ou então até para este metal meio cobre, meio um dourado escovado, um dourado assim velho. Pronto, sempre é um pouco mais, não faz tanto contraste com a parede, não é? O preto vai fazer imenso contraste com o branco, é o que é. Não sei, não gosto, mas é uma moda, porque tenho visto imenso nestas casas os varões pretos e pronto, e é isto. Enfim, e depois tem aqui estes perfis nas paredes, que é um boiserie. E isto tem uma origem, eu penso que começou por ser usado em França e nos castelos ou palácios, e tinha uma dupla função, portanto era decorativo, mas também ajudava a aquecer as divisões, portanto oferecia mais uma camada de isolamento dentro das divisões e acho que é algo que se vai adaptando aqui a estes espaços, pronto, e acho que esteticamente funciona bem, honestamente, porque dá algum interesse às paredes, não pões quadros, não se sente tanto a falta de outros elementos decorativos, já tens aquele elemento que parece estrutural, eu não sei se foi colocado posteriormente neste edifício, eu diria que sim. Pronto, e então é um elemento que é decorativo, que é muito simples e é muito minimalista. Aqui, por exemplo, na lareira, e dá para ver este elemento decorativo, é muito simples, mas eu acho isto muito bonito, de facto. E dentro deste estilo que é mais minimalista, funciona muito bem. Portanto, tens como se fosse um solitário. E depois colocas lá um raminho, acho isto um elemento decorativo muito, muito interessante. A lareira, será que isto foi colocado depois?
Não sei, tem este tratamento, este aspecto meio antigo, e eu acho que nestes estilos mais minimalistas, em que as pessoas não querem muitas cores, muitos elementos decorativos, etc., onde se vai ganhar algum interesse e algum dinamismo é nas texturas e neste tipo de tratamento que é dado à pintura. Portanto, parece-me que isto será pintado e será para dar este efeito mais antigo. Não tenho a certeza, ok? Esta é a zona de entrada, portanto, que era aquele espaço logo inicialmente que se viu, e temos aqui, estão a ver, esta parte é a zona de jantar que está atrás da zona de estar que acabámos de ver e que serve depois também aqui a cozinha. Portanto, isto é um open space todo aqui na zona da entrada. Eu senti alguma falta de algum sítio onde colocar as coisas que trazemos quando entramos. Eu não sei se esta é a única entrada. Ou seja, imaginem um casaco, está a chover, um casaco, sapatos lameados, essas coisas. Onde é que se colocam esses elementos, não é? Eu naquela imagem do início, deixa eu ver se eu a encontro aqui com alguma facilidade. Ok, era esta imagem aqui. Portanto, está-me a parecer, até estou a ver aqui um chapéu pendurado, portanto, parece-me que há uma espécie de uma antecâmara. Tu entras, tens uma zona e depois tens as outras portas que dão acesso ao interior da casa. Portanto, eu não sei se eles vão mostrar esta zona aqui. Eu acho que é importante marcar a entrada da casa, ter uma espécie de um wall, mesmo que seja um open space, pode-se marcar com um móvel, com algum elemento decorativo, mas ter uma base onde colocar chaves, um cabide onde colocar casacos e carteiras e, se for uma dessas casas, um sítio onde colocar os sapatos que vêm da rua. É claro que tudo isso varia consoante a traça da casa, mas eu diria que é sempre importante marcar essa zona da forma que for possível. Mais uma vez, eu não sei se eles vão mostrar isso aqui. Estando aqui este chapéu pendurado, parece-me que há uma espécie de antecâmara que será um espaço para colocar essas coisas. Eu não sei. Pronto. E depois entra-se logo na tal zona de entrada, que é um open space e que dá acesso depois logo à zona mais social da casa. Então há aqui uma zona de passagem que dá para o exterior, porque isto parece uma portada que dá para um jardim. Parece-me a mim. Portanto, há aqui esta zona clara de passagem e isto é sempre importante definir essa circulação. Portanto, é como se fosse uma espécie de um corredor, mas que é criado com a colocação dos móveis. Então tens a zona de estar, tens uma zona de jantar, tens a cozinha tudo do teu lado direito e podes circular livremente de zona para zona. Sendo isto um open space, então as zonas estão-se todas a ver umas às outras, vamos lá, ou vemos todas as zonas ao mesmo tempo, a questão dos materiais, das cores, etc., acaba por se tornar mais relevante. Portanto, uma coesão entre as cores, não é? Os materiais. Aqui também há outro elemento que é a altura dos móveis que estão aqui, são todos assim, tu consegues ver da zona de estar lá para fora, portanto não ter nenhum elemento a perturbar essa linha de visão é importante e eu acho que está muito bem conseguida nesta vista que temos. Pareceu-me pela outra imagem que vimos há pouco da zona de estar que há um móvel alto ao lado da mesa de jantar encostado à parede, ou seja, os elementos mais altos estão todos encostados a esta parede, portanto isso também acho relevante e acho que está bem pensado. E agora deixem-me só ver se eles vão mostrar mais da cozinha. Esta é outra vista da sala, portanto estão a ver aqui esta simetria muito marcada e a lareira sendo o ponto focal e o tal móvel de que eu estava a falar, ao pé da zona de jantar e no fundo ajudando a marcar essa zona também. Portanto eu presumo que o móvel louceiro esteja centrado com a mesa de jantar, não sei se está, mas isso ajuda também a reforçar a ideia de uma zona. A colocação do tapete é uma forma muito simples e muito eficaz de marcar zonas, porque marcas logo no pavimento. Neste quadrado está isto, neste retângulo está aquilo, estão a perceber? Mas, por exemplo, numa zona de jantar onde nós não queremos colocar um tapete, e de facto eu acho que um tapete na zona de jantar pode não dar muito jeito, porque cai comida, etc. Portanto, é uma zona que se calhar se vai sujar mais e que dará mais trabalho para limpar. Não sei, depende da frequência com que usam essa zona. Às vezes nós temos zonas de jantar nas nossas casas que só usamos quando temos convidados.
usando talvez a cozinha ou uma zona de jantar na cozinha para o dia-a-dia. Portanto, depende um pouco dos hábitos. Mas uma outra forma de definir uma zona é esta, portanto, é enquadrar um móvel alto com uma mesa de jantar e isso ajuda a definir outra zona também. Aqui a cozinha já vimos algumas vistas, portanto há aqui bastante arrumação do lado direito e eu gostava que eles mostrassem mais do lado esquerdo também. Dá acesso ao jardim. Ok, já estamos noutro sítio. Ok. Isto vai ser assim um pouco mais caótico, não é? Está-me a parecer que sim. Queria ver outra vista desta cozinha. Nós já vimos uma. Pronto, opa, é o que é. Não há assim muito a dizer. Ok, a cozinha ela está aqui muito ao fundo. Portanto, tem aqui o fogão. Eu suponho que tenha aqui um frigorífico. Eu acho que eles não nos vão mostrar isto daquela forma clássica que eu estou habituada a ver nos vídeos da AD, por exemplo. Porque agora já estamos no jardim e, portanto, isto é a zona da cozinha, descem-se as escadas, estás no jardim e depois tens um acesso, que eu presumo que dê para ser feito pelo interior também, obviamente, não é? Mas também dá, portanto, tens uma sala em baixo que pode ser acedida, que dá acesso ao jardim também. Então tem aqui uma zona de estar que eles não vão mostrar. Meu Deus. Ok, e depois temos a parte de cima, portanto no segundo andar temos alguns quartos e mantém-se muito o tema, não é? Portanto, tudo muito branco, os cortinados brancos. Olha aqui uma solução ótima para estas janelas e que não implica a colocação de varões, portanto o que existe, que não é bem um varão, está tapado com este romanete. E acho que funciona muito bem e mantém-se um bocado este estilo minimalista, não é? Portanto, tudo muito branco, os tons muito terra, muito neutros. Temos aqui um laranja, mas já é assim um laranja tijolo, portanto não é um laranja muito forte. O verde também é um verde bastante natural, não é? E esta cadeira é reminiscente das cadeiras que estão lá em baixo na zona de jantar, parece-me com a verga também. Pronto, e um mapa da América do Norte. Ok, uma zona de lavandaria. Mas eles estão a mostrar... Estou a embirrar. Pronto, cá estão os varões pretos, claro, como não podia deixar de ser. Enfim, sempre tem alguma ligação com este... Isto é um móvel ou é só uma coluna? Não tenho a certeza, mas acho piada a isto. Portanto, é minimal, mas tem sim um interesse em alguma dinâmica. Estas plantas aqui são bonitas até. E eu acho que este é o quarto principal. Será que eles nos vão mostrar? Oh meu Deus! Eu estou aqui a pensar, escolho outro vídeo ou vejo isto até ao fim? Eu não estou a ficar nada calma com a filmagem deste vídeo. Olhem, gosto imenso deste cantinho aqui. Olhem, isto eu acho que deve estar aqui na zona de jantar. Portanto, aqui deste lado deve estar o móvel louceiro. E depois tem este canto decorativo que eu acho muito bonito. Na verdade, com esta coluna de madeira é super simples, não é? Mas acho que funciona muito bem, tem muito efeito, porque é assim uma coluna com os elementos naturais da madeira, os veios e as imperfeições e tal, mas depois está cortado de uma forma muito reta, então há esse contraste que eu acho que aqui funciona muito bem. Depois um vaso antigo por cima, que uma pessoa pode comprar aí numa feira de segunda mão, uma coisa assim. É claro que eu deduzo que isto seja tudo caríssimo, mas são coisas que eu acho que não são assim muito difíceis de replicar e não por muito dinheiro. E depois um quadro, que pode ser este, mas pode ser outra coisa qualquer, portanto que tem esses tons também que estão aqui nestes elementos decorativos e cria aqui um foco, um elemento decorativo assim focal, interessante, dinâmico. Acho que isto funciona bastante bem. Isto tem muita luz. Ela está a falar da estrutura arquitetónica deste edifício ou deste tipo de edifícios, não é? Que ali em Nova Iorque são muito comuns. Depois, se quiserem, vejam o vídeo, está bem? Eu não vou estar a perder muito tempo com isso. Acho piada a esta planta, porque esta planta eu acho que é a mesma, ou seja, ou a mesma espécie da que está lá em baixo na zona de estar. Tem um vaso diferente, portanto aqui o vaso é preto, a combinar com este elemento também, com esta coluna, este elemento decorativo. Portanto, estão a ver como é que a planta é neutra, mas depois o vaso é que vai dar esse toque mais decorativo. E depois temos aqui também uma zona de lareira, não sei se é usada. Aqui parece muito decorativa, mas presumo que isto
tenha abertura para uma chaminé, porque Nova Iorque, tanto quanto eu sei, é um bocado, tem as 4 estações, não é? Porque há estados em Nova Iorque não, desculpem, na América do Norte que não têm. Mas Nova Iorque tem as estações, portanto tem o inverno, o meu gato está aqui meio marado. Está tudo bem, Sneak? Estás a bater com a cabeça? Eu tenho as coisas em cima da tábua e ele está-se ali todo a esfregar no tapete. Eu bateu com a cabeça na tábua, não pode ser, Sneak. Está tudo bem. Eu acho que ele está um bocadinho passado, porque esta é a altura do cio, ele, apesar de estar castrado, deve sentir os cheiros e os barulhos dos gatos lá fora e fica meio passadinho, coitadito. Anyway, continuando, foi bom este interregno. Estava a falar da lareira. Sim, portanto, Nova Iorque faz frio, portanto é possível que eles usem a lareira para aquecer a casa. Não sei. Vou ter de ver mais. Ai, meu Deus, agora estamos a ver outra vez o bairro. Estou a ficar um pouco alterada. Temos aqui mais outra vista. Desculpem, mas é que eles estamos a dar isto às pinguinhas. Estão a perceber? Também não estão a dar por zona. Continuo sem ver esta zona de entrada, mas conseguimos perceber a antecâmara, não é? Porque a parede da entrada está alinhada com esta parede aqui, não é? E depois esta ajuda a criar esta tal antecâmara antes de se entrar, de facto, no apartamento. Pronto, eu gostava que eles nos dessem mais, mas não estão a dar, portanto, fico sem saber, sem ter a certeza. Tudo bem. Acho alguma piada estes elementos todos eletrónicos, não é? Que deve ser controlo de temperatura, sei lá, piso radiante, ares condicionados, depois aqui estes 5 interruptores. Tudo bem, mas até acho relativamente discreto. Pronto. Estes elementos vão sempre saltar um pouco à vista, mas eu acho que depois, como a casa também é muito minimal e temos estes elementos muito retos da boiserie, é tudo branco, e estes elementos também são brancos, eu nem acho que fique aqui tão mal assim. Acho alguma piada a este quadro, que nem me parece figurativo, não, assim, pelo menos a partir desta vista não consigo perceber ali nada que reconheça, parece-me um quadro abstrato. Pronto, mas que tem os tons que combinam com os tons que estão aqui dentro, sobretudo aqui com o tom do sofá, é assim aquilo que eu estou a reconhecer mais, algum preto também. Acho que combina, as coisas combinam todas umas com as outras, pronto, é tudo muito neutro, tudo muito... Eu não sei se calmo seria a palavra que eu usaria. Este é tal acesso da zona lá em baixo, que às tantas a gente não vai ver, pronto, que dá o tal acesso ao jardim também. O jardim também está muito simples, muito organizadinho, estão a ver? Tem a zona ali com as lajes e depois tem o casquilho, casquilho? Não sei se é assim que se diz. Pronto, as pedrinhas e algumas plantas e o verde, ou seja, é tudo muito controlado, não é? É isso que eu estou a sentir nesta casa, está tudo tão arrumado, quer dizer, se alguma coisa sai fora do sítio, o que é que será? Então, para mim, eu não posso dizer que seja um sítio para mim muito calmante, porque sinto que falta alguma coisa disruptiva, que não precisa de ser nada de caótico, mas alguma cor diferente ou algum elemento interessante aqui no jardim, se calhar ali um banco, qualquer coisa aqui até dava para ter aqui um cadeirão, por exemplo. Não sei, sinto que às vezes quando as coisas são muito bonitas e muito arrumadinhas, sobretudo, fica sempre aquele medo de mexer e de viver ali, sabem? Então, para mim, isto, apesar de eu conseguir objetivamente dizer que acho bonito, pelo menos para mim, sim, acho isto bonito, ao mesmo tempo inquieta-me, porque sinto que não posso mexer, não posso viver. Temos aqui uma vista um bocadinho mais ali do vestíbulo. É assim que se diz, não é? Acho que é vestíbulo. Desculpem a minha ignorância, eu já não uso essa palavra há algum tempo. Muito minimal, continuamos. Portanto, nenhum móvel, nenhum sítio onde pousar coisas. Isto tem espaço. Eu colocava aqui uma consola. Não precisava ter sapateira. Eu percebo que nem toda a gente tira os sapatos quando entra em casa. Um tapete lá fora talvez fosse o suficiente, ou cá dentro. Para mim, não. Sinceramente, já me habituei muito a tirar os sapatos quando chego a casa. Por acaso, já é um hábito. Foi um hábito que começou quando viemos para aqui. Porque eu não fazia isso em casa dos meus pais. E agora em casa dos meus pais também se faz. Sim, mas isso acho que foi com a pandemia. Eu colocava aqui uma consola porque tem espaço para isso. Provavelmente, ou uma sapateira, um móvel sapateira, porque pode ter. E mais alguns cabides. É claro que eu não consigo ver, se calhar tem ali mais cabides na parede. E eles serem pretos também, então por isso é que eu não os estou a ver, pá, não sei. Deixem-me ver se eu tenho isto com a luz toda, porque eu volta e meia faço isto. Não tinha com a luz toda, a resto parte. Mas tem aqui um.
Vão a ver, é preto, por isso é que não se estava a ver. Continuam a ser poucos cabides, portanto eu percebi que isto é um casal com 1 ou 2 filhos. De qualquer forma, sinto falta aqui de um móvel, sim. Mas, ouçam, isto, portanto, os clientes trabalharam claramente com uma arquiteta, portanto, que lhe fez os interiores e que trabalhou com eles a parte da decoração. Portanto, eu presumo que isto esteja de acordo com as necessidades deles. Para mim, não dava. Tinha de ter aqui um móvel sapateira, um sítio para colocar chaves e talvez mais alguns cabides. Pronto. E talvez se calhar do outro lado também, se bem que do outro lado também depois é too much. Mas é que cabides por cima da sapateira também não dá. Ok. Estou a perceber a dificuldade. Então, amor, já chegaram? Ok, está aqui um bocadinho difícil porque está aqui algum movimento e eu tive que interromper, mas basicamente o que é que eu estava a dizer? Estava a pensar melhor nesta questão da entrada, porque não é assim tão simples. Porque imaginem, nem todos os casacos são pequenos como este, alguns casacos são mais compridos, sobretudo casacos de inverno. Então, possivelmente aqui deixaria assim e colocaria o móvel para pousar chaves e etc. aqui, mas fechava esta porta, portanto esta porta estaria fechada também. Estaria esta fechada e esta fechada. Não, mas é que depois se for preciso abrir as duas, pode acontecer. Outra opção que me ocorreu foi esta zona ter só a consola ou móvel sapateira, com decoração, coisas por cima, um sítio para pôr chaves, um quadro, se calhar aqui, ou até um espelho aqui por cima, e depois ter um cabide de chão. Um cabide de chão que poderia estar ou aqui, ou neste canto aqui. Mas eu percebo que para ficar tudo arrumadinho aqui, talvez fosse o mais indicado. Seja como for, parece-me que se eles trabalharam esta solução é porque é aquela que faz mais sentido para eles e eu teria de estudar mais o caso para perceber o que é que poderia funcionar. Mas não é assim tão simples, as coisas nunca são assim tão simples, não é? Ok, estas partes aqui das lareiras, tanto aqui como no quarto, acho que foram importadas de França, parece. Acho que foi o que ela disse, portanto, foram de facto importadas de França. Ora bem, houve aqui um interregno para aí de 40 minutos, não sei, mas foi um pouco longo, portanto, porque é isso, pessoas aqui, a minha irmã ligou-me, então houve aqui várias interrupções, desculpem lá. Vocês não querem saber porque vocês veem isto tudo seguido, é verdade. Ok, bom, ia falar da cozinha. Estava a dizer que é tudo muito neutro, que há este elemento da chaminé, que eu acho que é um elemento mais interessante, portanto, e que contraria um pouco todas as retas muito direitas dos móveis, que o ladeiam, não é? Continua a ser um desenho muito simétrico. Acho piada aos apliques, também acho que são elementos que desestabilizam um pouco, não é? Não é tudo tão direitinho e tudo tão reto, portanto, tem estas diagonais do abajur. E pronto, e é bonito, são este quadro, esta tela aqui colocada, que depois quando tem as luzes acesas há de ficar também muito bonito e ajuda a dar a ambiência. São assim elementos decorativos simples, discretos, mas que acho que têm bastante efeito. Não tenho assim muito mais a dizer sobre o assunto, parece ter muita arrumação, a circulação em torno parece-me suficiente para, enfim, para usar da funcionalidade da cozinha assim ao máximo. Havia móveis também do outro lado, eles apareceram há pouco, desculpem, mas é que isto está tudo fragmentado, este vídeo é complicado. Portanto, em termos de arrumação, parece-me que será o suficiente. Em termos de funcionalidade também, portanto, ter aqui o lava-louças, que eu suponho que tenha uma máquina de lavar a louça por baixo. Eu já vi esta configuração noutras cozinhas, mas não sei. Pronto, não sei. E que dá para lavar os alimentos e passar aqui para o fogão. Vai espingar o chão, assim não há muito a fazer, a menos que enches a panela, não sei o quê, vai dentro da panela, está tudo bem. Sim, em princípio preparas aqui e levas a panela e etc para o fogão. Parece-me simples. O uso parece-me prático. Não estou a ver o frigorífico, se calhar está do outro lado, na outra parede. Porque há muita gente que encastra, é assim que se diz? Ai, encrustado. Encrusta? Ai, mas estão a perceber que põe... Enfim, que colocam os frigoríficos para dentro da parede e depois colocam as portas dos móveis à frente da porta do frigorífico. Portanto, eles ficam super disfarçados. Não é aquele elemento que às vezes pode ser assim um bocadinho impositivo, assim um bocadinho feio. Se bem que eu acho que os frigoríficos, pá, sinceramente, são bastante neutros. Não acho que seja por aí, a menos que tenham um design todo horroroso. Pronto, se for até os SMEG, não é? Que há aquela moda dos SMEG, que são peças caríssimas e que têm aquele design
muito característico, que eu não vou mentir, acho bonito, mas eu acho que depois estas modas é assim... Enfim, é um símbolo de status, não é? Até o frigorífico é um símbolo de status, eu embirro com essas coisas, anyway, pronto. Aqui está tudo só muito disfarçadinho, tudo muito arrumadinho, mais uma vez. Eu não gosto muito da louça, assim, a apanhar pó, vou ser sincera, mas tudo bem. Se é uma louça de uso corrente e tal, é isso, vai sendo usada e está tudo bem. Mas mesmo aqui os copos, eu colocaria sempre com o gargalo para baixo, então teria de ter uma base qualquer, um individual ou qualquer coisa mais fofinha para assentar as bases dos copos. As bases não, desculpem, o gargalo do copo para não esboroar o vidro, porque depois com a abertura para cima ia sempre estar a pensar que está a apanhar pó, não sei. Eu não sou muito fã. Acho que esteticamente fica bonito, mas particularmente não sou fã. Para mim, estas prateleiras são para coisas que estão fechadas, como por exemplo aqui o azeite e o vinagre, se calhar sal e pimenta e alguns elementos decorativos. Livros de cozinha, um jarro, qualquer coisa, enfim. Não tanto para louça que é usada no dia a dia. Até, ouçam, nós temos uma prateleira, eu já disse isto, nós temos uma prateleira aberta que tem algumas peças que nós usamos de vez em quando, portanto não é de uso corrente. Então, sempre que eu lhes pego, eu passo-os por água. É um facto, mas não estou sempre a fazer isso, então para mim não é tão dramático, vá. Não tenho muito mais a dizer, branco, preto, não temos aqui outras cores, temos estas flores e que combinam com os limões, ou isto são limões ou são laranjas? Não sei. Nada a dizer assim, muito mais acerca do assunto, pronto. Aqui tem assim uma vista mais pormenorizada da estante. Temos assim esta vista, não é, que dá para ver então e perceber essa simetria muito, muito marcada da ilha com o móvel e depois no próprio móvel, não é? Portanto, ter o móvel alto de um lado, do outro, o exaustor no meio, portanto, tudo muito, muito simétrico. Eu sou fã da simetria porque acho que logo, imediatamente, dá aquela sensação harmoniosa e depois nós podemos, enfim, perturbar um pouco essa simetria com alguns elementos decorativos, mas a estrutura simétrica está lá. Pronto, e isso é o mais importante. Eu acho que fica sempre bem. Olhem aqui esta visão, a tal zona de jantar. Não dá para ver aqui com toda a certeza se esta mesa está centrada com este móvel louceiro, este móvel alto. Eu diria que sim, tendo em conta tudo aquilo que nós já vimos desta casa. E este candeeiro por cima da mesa também acho bonito. Eu colocaria outro do género aqui, nesta zona. Em vez daqueles pontos de luz. Acho-os um bocadinho estranhos, honestamente. E não sou muito fã deste candeeiro, pá, honestamente. É porque tem tecido arrepanhado, não sei, é assim um pouco interessante. Acho que uma coisa assim deste estilo, com metal também, acho que ficava bonito. E dá para ver aquele cantinho de que falei há pouco também. Então assim temos uma vista mais abrangente, com elementos que ainda não tínhamos visto. Não está centrada, pessoal. Não está centrada, ok. Se calhar não dava para estar centrada. Não dava? Estou a perceber. Eles centraram o móvel com esta boiserie, com este perfil. Portanto, o móvel está centrado, que é o elemento mais imponente, então ele está centrado com a parede, não só em termos da proporção do móvel, mas depois também em termos da cor. Vai contrastar muito com a parede, então vai fazer um vistaço assim muito grande. Eles centraram com a parede e depois este elemento decorativo centraram com estes perfis aqui, com este elemento decorativo que está aqui, da parede. E a mesa está, eu nem estou a perceber muito bem, está centrada, vem daqui, é porque depois, lá está, quando tu marcas muita simetria nos espaços, a partir do momento em que não tens simetria, chama um bocado a atenção. Portanto, o que eu faria, e eu não sei se é isto que eles estão a fazer aqui, é ok, centrava isto aqui, acho que funciona bem, e depois media daqui da parte de trás do sofá até esta parede aqui, não é? Estes seriam os dois limites e eu centrava a mesa aí. Aqui, não sei, muito bem, mas precisaria de algum elemento que me ajudasse a ancorar, porque tudo o resto está muito marcado, está com uma simetria muito marcada, mas honestamente, pronto, isso só se percebe nesta vista. Eu nas outras vistas não senti nada disso, pareceu-me tudo muito harmonioso, portanto, acho que estou a ser talvez um pouco picuinhas. Isto funciona, está tudo bem. Pronto, eles não mostraram muito mais, falaram aqui da zona do quarto, que é esta zona. Eu presumo que
elemento que está aqui esteja a esconder uma televisão, presumo eu, acho que é uma ótima forma, podendo de ter esse elemento no quarto, que é um elemento funcional, que muitas vezes não é muito decorativo, não fica super bem, e num espaço como este, ou nestes espaços que nós temos visto até agora desta casa, está tudo curado ali até ao mais ínfimo pormenor, é tudo muito perfeitinho, é tudo muito contido, então faz mais sentido ainda esconder esse tipo de equipamentos eletrónicos. Este quarto tem uma claraboia, tem um pé direito bastante elevado e depois tem uma... Não é bem claraboia, não é? Porque a claraboia costuma ser um elemento aberto no teto. E este é lateral, mas é muito alto. Então tem muita luz, tem muito espaço. Ela está a dizer que gosta muito desta divisão, que é das preferidas dela. Eles infelizmente mostram-nos muito pouco. Esta é outra vista para o quarto. É um quarto suite que tem casa de banho, mas também só mostraram elementos muito fragmentados da casa de banho. Sinceramente não acho muito interessante falar dela, da casa de banho dessa forma. Pronto, é uma cama de casal, tem uma mesa de cabeceira ali ao fundo, presumo que tenha uma outra do outro lado, não faço ideia, porque eles não mostram o outro lado da cama. E é tudo, continua a ser tudo muito minimalista, portanto linhas direitas, tons muito suaves. Aqui até há um azul, mas continua a ser um azul acinzentado, portanto claro. A mesa de cabeceira até gostei, ela aparece numa outra imagem, eu vou ver se ainda a consigo encontrar, porque parece uma mesa de cabeceira com bastante arrumação e depois com alguns elementos, poucos, por cima da mesa e um aplique que dá para ser direcionado se quiseres ler na cama, etc. Eu acho que isso é sempre boa ideia. Tem aqui acho que é daquelas coisinhas, como é que se diz? Um fio que tu podes puxar. Portanto, acho isto interessante. Agora encontrar o quarto é que vai ser difícil, porque eles já mostraram... está aqui, até encontrei. Facilmente. Portanto, parece-me... É uma mesa de cabeceira muito ao estilo da coluna preta que está aqui neste quarto. A coluna que estava lá em baixo também, naquele canto decorativo ao lado do móvel louceiro, na zona de jantar. Então tem essa ligação com esses elementos decorativos também, mas tem a parte da arrumação, é muito, muito simples. É assim, é sereno, não tem muitos elementos, não tem muita coisa a acontecer. E tem um tapete também grande, que vai para as laterais da cama, que vai para a frente da cama. Isso é boa ideia. Nós muitas vezes levantamos descalços, é sempre bom ter um tapetinho onde pousar os pés. Eu acho que em alguns sítios é indispensável. À beira da cama é um desses sítios e numa zona de estar também. Pronto. E ter sempre um tapetinho também na casa de banho para quando saímos do duche, essas coisas. Então, eu acho que todo o lado funcional está aqui e depois é tudo muito contido, não vejo muitos elementos decorativos, alguns são pontuais, são intencionais e sempre dentro daqueles tons bastante neutros do preto e do branco e depois os castanhos que ajudam a aquecer o espaço, sobretudo se forem acompanhados da madeira, da textura da madeira, os veios da madeira, isso tudo ajuda a aquecer o espaço. E as plantas também. Portanto, há também a presença de várias plantas. É um elemento, lá está, que eu considero, em termos decorativos, neutro, mas também aquecem a casa e dão vida, literalmente, à casa também. Pronto, eu não tenho muito mais a dizer sobre este apartamento. Todas estas interrupções também não ajudaram. Eu não acho que este vídeo seja dos mais interessantes para analisar aqui para vocês, porque não me dá uma noção tão correta de cada espaço. Eu acho que aquele que foi mais ao pormenor foi logo ali a zona da entrada, a sala de estar, sala de jantar e a cozinha, mas depois não houve quase mais nada. Tudo o resto foram só imagens muito, muito fragmentadas de um quarto, de uma casa de banho, de outra casa de banho, de outro quarto, uma sala lá em baixo, enfim, foi uma pena, eu acho, porque parece-me uma casa interessante. Eu acho impressionante como é que eles deram-nos tantos pormenores da localização da casa, mas depois foram muito... coibiram-se muito de nos mostrar o interior de facto. Eu gostei da casa, achei uma casa bonita, achei muito contida. Para o meu gosto é demasiado contida. Pronto, eu gosto de mais elementos decorativos, gosto de mais estímulos na minha casa, mais cor. Ou seja, eu acho que aquelas peças têm significado para aquelas pessoas. Porque eu ia dizer que senti falta de personalidade, senti falta de vida, etc. Porque eu tenho várias peças decorativas que me dizem alguma coisa. Tudo bem, mas isso é a minha experiência. Eu acho que tu podes ter isso com menos coisas. Com menos peças decorativas. É totalmente possível. Não é preciso ter uma série de peças decorativas. Pronto. Para mim não é necessariamente uma casa calmante, porque toda essa contenção a mim depois provoca-me alguma ansiedade, um medo de mexer nas coisas, de sujar, de me sentar, de viver num espaço, ainda por cima eu que sou um bocadinho desastrada, portanto, para mim só me deixa mais nervosa, honestamente, mas
por isso é que o mundo não tomba, não é? Porque as pessoas são todas diferentes e têm noções diferentes para aquilo que é calmante, estimulante e para aquilo que procuram e querem da sua casa também. E eu posso ter uma casa em que tenho uma divisão que é mais para trabalhar, então quero que seja mais estimulante, e tenho uma zona que é mais para descansar, normalmente o quarto, que quero que seja mais calmante, portanto tudo isso vai variando. É claro que eu defendo que deve existir uma coesão entre os vários espaços dentro de uma casa. Esta respeita isso completamente, porque não sai praticamente da paleta de cores, não é? Mas eu acho que é possível sair dessa paleta de cores tão rígida e criar uma coesão entre os vários espaços de uma casa também. Pronto, e é engraçado porque este vídeo é muito diferente do anterior. Portanto, no anterior nós tínhamos uma casa maximalista, cheia de coisas, não é? E esta é totalmente o oposto. E também a da semana anterior era mais escura, não é? E esta é bem mais clara, mais luminosa. Não é? E eu pareceu-me pela casa anterior, a maximalista, que ele também encontrava serenidade naquele espaço. Então dá para perceber essas diferenças e isso é muito interessante. Eu acho que para quem trabalha na área é mais interessante perceber que essas diferenças existem, que existem de facto. Pronto, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem um gosto, subscrevam o canal e até à próxima. Tchau, tchau!